sei como, pastor Eliseu, alguém que tenha o Evangelho de João na sua Bíblia consiga negar a divindade de Cristo. Eu não consigo compreender. Nós vamos ver, João, antes que eu volte aqui para o segundo argumento, pastor Eliseu, o senhor, como um grande teólogo, sabe, por exemplo, que Jesus fez cerca de 35 milagres, correto? 35 milagres Jesus operou. João só cita 7 deles, pastor. João só cita 7. E João é selento. Claro, é o alvo. João só cita 7. Todos os 7 milagres que João citou, pastor Eliseu, sobre Jesus, nenhum deles foi operado porque Jesus tocou na pessoa. A única coisa que ele precisou fazer foi falar. Falar. Vamos começar no capítulo 2, por exemplo. No capítulo 2, ele vai nas bodas de Caná da Galileia, e para o milagre acontecer, ele precisou apenas falar, encher as talhas. No capítulo 4, quando ele vai curar o servo daquele centurião, ele vai dizer, pode ir para casa que teu servo está curado. No capítulo 5, quando ele está em Betesda, no tanque de Betesda, ele vai olhar para o paralítico e vai dizer, toma tua cama e anda, levanta-te, toma tua cama e anda. No capítulo 6, quando ele vai multiplicar os pães e os peixes, ele só levanta e dá graças ao Pai, e o milagre acontece. No capítulo 9, quando ele vai abrir os olhos do cego de nascença, ele vai pegar a saliva com lama, colocar nos olhos dele e vai dizer para ele, vai e lava-te no tanque de Siloé. Agora, pastor, no capítulo 12, 11, quando ele vai ressuscitar a Lázaro, a única coisa que ele faz, falar, e o milagre acontece. E eu estou chegando no 6º para concluir no 7º milagre. No 7º milagre, está no capítulo 21 de João, pastor Adesir. No capítulo 21 de João, ele vai mandar o discípulo jogar a rede do lado direito do barco. Quando eles vão apanhar os peixes, o senhor se lembra a quantidade de peixe que subiu na rede, pastor? O senhor se lembra o número? 153 grandes peixes. O número 153, pastor, na gematria, significa Ani Elohim em hebraico. Ani Elohim é eu sou Deus na gematria. É uma prova cabal de que Jesus é Deus. Então nós vamos ver no Evangelho de João Jesus sendo apresentado como Deus. Capítulo 1, verso 1 diz que ele era Deus. Capítulo 1, verso 18, prova cabal, o texto diz: Deus nunca foi visto por alguém, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecido. Ali também nós temos uma variante textual. A maioria dos manuscritos trazem ali Ruios monogenes. Ruios monogenes é filho unigênito. Outros manuscritos, e eu penso que esses sejam os mais propícios, os mais corretos, embora há uma dúvida sobre isso, trazem Theos monogenes. Theos monogenes é Deus unigênito. E a palavra unigênito ali, pastor Eliseu, é monogenes, de acordo com o dicionário semântico, baseado no mito semântico de Loinaida, a palavra monogenes é único da mesma classe, ou único da mesma categoria. Ou seja, está dizendo que o filho é idêntico ao pai, é da mesma categoria do pai. Nós vamos encontrar essa expressão também, por exemplo, em João capítulo 3, no verso 16, o texto áureo do Evangelho. A expressão é tom brilhão, tom monogenes, tom kem. Deu o seu único filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. 1 João capítulo 4, verso 9, nós encontraremos isso também na língua grega. A expressão grega ali é tom ruion autu, tom monogenes, pestalaken roteos, é a expressão grega, que é Deus enviou o seu único filho. Então, monogenes ali é o único da mesma categoria. Então, a palavra filho constitui-se como prova de que Deus e o filho compartilham da mesma essência. Em terceiro lugar, pastor, é o terceiro argumento, ele é chamado na Bíblia de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse, capítulo 17, verso 14, capítulo 19, verso 16. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8, ele é chamado de o Senhor da Glória. Olha o texto. Então, esses primeiros 3 argumentos que eu acabei de citar mostram que os mesmos nomes atribuídos àquele que é chamado de Jeová, até mesmo para os TJs, por exemplo, nós olhamos o Salmo 95, verso 3, Salmo 24, versos 8, 9 e 10. Na tradução brasileira, é atribuído a Cristo
no Novo Testamento. E só para eu fazer uma citação aqui, pastor Eliseu, uma fala de Jacó Arminio, ele diz o seguinte: a antiguidade piedosa estabeleceu a mesma verdade a partir do nome o Verbo, que nós vamos tratar de João capítulo 1, que não pode significar palavra externa, que é destituída de uma subsistência apropriada, em razão das coisas que são atribuídas a elas nas Escrituras. Porque é dito, no princípio ter estado com Deus, e ser Deus, e ter criado todas as coisas, e etc. Surgiu um conceito entre os hereges que negavam a divindade de Cristo, surgiu o conceito dos alogui. Os alogui, eles negavam o evangelho de João porque eles acreditavam que ele tinha sofrido influências helênicas. A única forma de negar claramente a divindade de Cristo é negar ali o evangelho de João. E, claro, outras partes do Novo Testamento. Então, nós podemos provar, em primeiro lugar, com esses 4 argumentos que eu acabei de apresentar, esses 3, e vou partir para o 4 agora, para eu voltar a palavra para o senhor. Em quarto lugar, pastor, os atributos essenciais da divindade são atribuídos a Cristo nas Escrituras Sagradas. O primeiro deles, imensidão. Quando nós abrimos em João capítulo 14, verso 23, o texto diz, Jesus dizendo, meu Pai e eu viremos a ele e faremos nele morada. Olha que imensidão de Cristo habitando em nosso coração. Em Efésios capítulo 3, verso 17, meus amados irmãos, Paulo vai dizer que Cristo habite pela fé em vosso coração. Em Mateus 28, verso 20, promessa do nosso Cristo, ele diz, e eis que eu estou convosco não só um dia, não só 2 dias, não só quando vocês estão alegres, nem só quando vocês estão tristes, mas eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Cristo é imenso. Negar a divindade de Cristo, que ele não é imenso. Em segundo lugar, a eternidade, pastor Eliseu, é atribuído a Cristo na Bíblia Sagrada. Em João capítulo 1, nós temos ali, no princípio era o verbo. A expressão grega ali é enarque en holokos. O verbo en ali é um verbo irregular que está no tempo imperfeito na língua grega. O tempo imperfeito no grego indica uma existência contínua no passado. É um dos verbos que nós temos na língua grega, nos 6 tipos de verbos. Ali no princípio, já existia a palavra. Mostra a eternidade. Jesus também disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8, capítulo 2, verso 8. Então a eternidade é atribuída a Cristo. Em terceiro lugar, olha o terceiro atributo, imutabilidade. Nosso Cristo é imutável. Em Hebreus 1, capítulo 1, verso 11 e 12 diz, mas tu permanecerás, tu és mesmo, os teus dias não acabarão. Por que não citar também o capítulo 13, verso 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Além desses 3 atributos, pastor e os demais ouvintes, nós temos a onisciência também atribuída a Cristo. Ele mesmo diz em Apocalipse capítulo 2, verso 23, eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Quando ele foi dado um puxão de orelha em Pedro, em João capítulo 21, por exemplo, depois que Pedro ficou um pouco apreensivo, ele vai perguntar a Pedro se Pedro amava, Pedro vai responder no verso 17 de João capítulo 21, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes tudo. Isso é onisciência, meus irmãos. Além disso, em Mateus capítulo 12, verso 25, diz que ele conhecia os pensamentos dos fariseus. Se ele não é Deus, ele é o quê, meus amados irmãos? Onisciência. Em quinto lugar, onipotência. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 21, Paulo diz o seguinte, abre aspas, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A natureza divina não pode, meus irmãos, sem contradição, ser retirada daquele a que os próprios fundamentos de Deus são atribuídos. E em sexto lugar, e eu concluo, passo a palavra para o pastor, majestade e glória pertence ao nosso Cristo. Em João capítulo 5, verso 23, ele diz, para que todos honrem o Filho,
como honram ao Pai. Honram o Filho como honram ao Pai. E por que não citar Apocalipse capítulo 5, verso 13, embora há uma disputa entre esse versículo, mas eu estou entre aqueles que concordam do jeito que eu vou traduzir para os irmãos aqui. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Então observe que esses argumentos são irrefutáveis, meus amados irmãos. Cristo é Deus e eu apresentei todos esses argumentos. E ainda tem outros, como eu disse, o nosso tempo é um pouco curto, mas eu poderia falar aqui durante um bom tempo sobre provas cabais de que Cristo é Deus e compartilha da mesma essência que o Pai. Pastor, eu lhe volto a palavra. Nele habita corporalmente toda a plenitude da vida. Colossenses 2:9. Sou alfa, não recebi de ninguém. Sou ômega, não tenho ninguém para passar a minha glória, a minha eternidade. Porque não tem Exato. outro antes dele nem depois dele. Aleluia. Pastor, obrigado por esse tempo. Obrigado, pessoal.